Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Deus está nesse lugar. Amém, Senhor. Vocês que estão nos ouvindo aqui, saiba que Deus tem algo, tem um plano melhor para a sua vida. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Não endureça o coração. Entregue-se a Ele e o mais Ele fará na sua vida. Amém. Hoje, a palavra que eu tenho aqui para deixar com a igreja é: a gente já vive nessa atmosfera, né, de guerra espiritual, de batalha espiritual. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele vem paralisar a igreja, ele vem paralisar, né, a chave deste mundo está na mão do diabo, né? Então, ele muitas das vezes ele vem confrontar-nos, né? Então, a palavra que eu tenho hoje aqui é confrontando, né, os gigantes. Aleluia. Oh, glória. A gente deita, a gente acorda sendo confrontados por gigantes, confrontando o gigante no vale. Aleluia. Vale é aquele lugar no qual o inimigo se encontra. O vale é naquele lugar, porque Satanás ele não vai te pegar, ele não vai nos pegar, ele não vai nos confrontar no lugar onde nós estamos seguros. Ele vai nos empurrar para um lugar que ele possa vir e nos destruir. Amém? E para nós entrarmos neste lugar, até mesmo Deus até permite, porque a palavra de Deus fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco. Mas nós temos que estar preparados para entrar no vale, para confrontarmos esse gigante. E Satanás ele se levanta sempre para nos afrontar, para te afrontar. Para quê? Para te paralisar, para estancar, para fazer minar a sua fé, a sua confiança em Deus. Não é isso? Ele sempre joga e lança para nós o que? As suas ofensas. Ele sempre joga o que para nós? O nosso passado, dizendo: quem é você? Nos insultando, nos ultrajando, tentando colocar na nossa mente para a gente parar. Por que você está andando nesse caminho? Por que você está tentando confiar em Deus? Olha o teu passado. Amém? E eu separei aqui um texto lá em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto muito conhecido, né? É o confronto ali entre Davi e Golias. E aqui existem várias situações que nós precisamos aprender, né? Então, só para a gente ter uma compreensão aqui, se levanta o que? Os filisteus. Os filisteus eram o arqui-inimigo do povo de Israel. E se a gente for pesquisar de onde vem a Filístia era o local, era a nação, onde os filisteus vieram de quem? De Cão. Cão era um dos filhos de Noé. Cão, Sem e Jafé. Cão foi aquele que olhou a nudez do pai. E aí, quando o pai acordou da embriaguez, os filhos, né, Sem e Jafé falaram: olha, Cão fez isso e isso. E aí, Noé, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Maldito você vai ser nessa terra. E aí, você será como servos deles. Só para a gente, né, acompanhar isso. E lá em Gênesis, antes da gente ler 1 Samuel, lá em Gênesis ele fala que Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus, né? Ali vem falando de onde vem, né? É bom, eu gosto de citar as referências para depois você procurar saber realmente dali mesmo de onde saíram os filisteus. Então, lá Gênesis 10, 14. Bom, vamos para o texto aqui. E diz o seguinte, lá no primeiro versículo:
do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, diz o seguinte: os filisteus juntaram suas forças. Neste período aqui, quem estava reinando era o rei Saul. Saul era o rei. Alguns teólogos dizem que por causa das inúmeras guerras, que eles pediram um rei, né? Um monarca, para poder, eles achavam que com o monarca teriam mais forças e resistência para lutar contra os povos inimigos. Então, a primeira situação aqui que eu vejo nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: que os filisteus juntaram suas forças, juntaram as suas milícias para a guerra. Satanás, deixa eu te falar aqui uma coisa, para ele poder tentar nos derrubar, ele vai juntar forças. Para ele querer te paralisar, ele vai querer juntar vários poderes para poder te bloquear, para poder nos bloquear, para poder bloquear a igreja do Senhor. Então ele vai juntar as forças. E se a gente for ver lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 44 e 45, ali Jesus, o texto fala o seguinte: então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Eu voltarei para lá. E aí, o que ele fala aqui? E retornando para essa casa vazia, ele encontra a casa o que? Desocupada. Tem texto que fala que encontra a casa o que? Desprotegida, varrida e arrumada. Diante disso, ele faz o que? Ele junta as suas forças, ele leva consigo o que? Mais 7 piores do que ele. E entrando, passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Então é isso que ele faz. Ele junta as suas forças para o quê? Para querer nos paralisar, para querer nos destruir. Nós, irmãos, deixa eu falar aqui, a gente precisa estar atento aos ataques. Às vezes as pessoas elas se entregam a Jesus e falam que agora os problemas acabaram, agora eu estou vivendo no céu, agora Deus ele vai me guardar, tudo bem, Ele te guarda, Ele te protege, mas a gente tem que andar nessa terra ligado, sabendo que o diabo ele junta as suas forças para querer nos destruir. Amém? E aí, voltando aqui para o texto, os filisteus eles juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó. Socó era uma cidade de Judá. E aí, eu estudando ali, o que significa Socó no hebraico? Significa o seguinte: cerca de espinhos, lugares que têm feridas. Lugar que tem feridas. Socó significa isso, lugar que tem feridas. Olha o que o inimigo ele faz. Ele vai e se reúne em Socó. Cuidado com as feridas. Muitas das vezes a gente guarda feridas aqui dentro de nós, irmão Zé, e a gente deixa aquilo lá, vamos viver assim. Satanás ele fica de olho para poder no momento certo ele dar o bote dele naquelas feridas na mente, feridas emocionais ou feridas físicas. Alguém que nos machucou, alguma coisa que a gente carrega aqui em nós. Satanás, ele vai, para ele dar o bote certo, ele vai se localizar, ele vai prestar atenção em feridas. É por isso que nós temos que o quê? Colocar diante de Deus: Senhor, cura meu coração, cura minha vida, cura minha mente. Nós não podemos ter feridas. Não é verdade? Às vezes a gente vê um boxer lutando contra o outro, ele começa a bater nele, e aí quando o outro lá, ele sabe que aquele lugar está machucado, ele vai continuar batendo naquele lugar que está machucado, para poder o quê? Desabar e ganhar aquela luta. Então Satanás ele faz isso. E aí diz que eles se reuniram em Socó. E aí, o que acontece? Eles acamparam
ao derredor, eles ficaram ao derredor em Éfes-Damim. Éfes-Damim ficava o quê? Entre Socó e Azeca. Olha como é que Satanás ele fica ao nosso derredor, irmãos. Toma cuidado. Sondando o que? A gente falou que Socó era um lugar de feridas. E Azeca, Azeca, nas duas cidades ali, Socó e Azeca. Socó, lugar de feridas. E a palavra Azeca no hebraico, sabe o que significa? Brecha. Por isso que o Senhor falou aqui, eu falei, Deus está usando o irmão Zeca, lugar de brecha. No hebraico significa lugar de brecha. Então são as duas coisas que Satanás ele fica de olho: um coração ferido, ferida, ou lugar onde tem brecha. E aí esse local, mais tarde, depois do exílio, né, que o povo volta, Neemias volta, ele volta o que? Reconstruindo, tirando essas brechas. Era esse lugar aqui, né? Essas brechas, quando Neemias volta de Babilônia, após o exílio, ele começa, a Bíblia fala que ele começa a tampar as brechas que existiam nos muros. E o interessante é que esse lugar, Azeca, aparentemente era um lugar seguro. Cuidado nos lugares que você acha que é seguro, meu irmão. Você pensa que está seguro, mas está cheio de brecha. E aí, o diabo entra. Por aí. Amém? Amém. Então fica ligado. Então eles acamparam entre Socó e Azeca. Versículo 2 diz o seguinte: Saul e os israelitas. Então o que acontece? Ele já foi montado o que? Uma guerra. Os filisteus, os inimigos, eles se levantaram. E agora Saul, ele junta o seu exército. Saul e o exército de Israel vão para um determinado local. Eles se reúnem, no versículo 2, reuniram-se e acamparam no vale de Elá. O vale de Elá significa lugar vulnerável, lugar desprotegido. Eles vão para um lugar, irmãos, cuidado. É por isso que a gente precisa pedir a Deus a sua direção. Porque Satanás ele vai nos levando com sentimentos, com determinadas coisas na nossa mente e nos levando a lugares que não é para nós entrarmos, porque senão vamos ficar o que? Vulneráveis aos seus ataques. Será que eu tenho que ir para aquele lugar mesmo? Será que ele está me confrontando? Eu estou preparado para entrar naquele lugar? Cuidado com o vale de Elá, meu irmão. Cuidado com o vale de Elá. Então, eles foram para o vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. É aquilo que eu falei, o vale é um lugar de quê? De difícil acesso. É um lugar onde habita o inimigo. É um lugar deserto. É um lugar perigoso. Que se você não estiver preparado, se você não estiver em Deus, é o vale da sombra da morte. Que você pode ser destruído. Amém? Amém. E aí, no versículo 3, ele diz o seguinte: os filisteus ocuparam o que? Uma colina. Aqui está montanha, mas eu gosto dessa outra da NVI aqui, porque ele fala colina. Por quê? Colina é diferente. Aqui de repente ele botou montanha porque a colina tem uma diferença de montanha. Montanha é um lugar alto. A colina não parece que é alto, mas é um morro. Amém? É mais baixo, muito mais baixo. Então tem diferença. E aí o que acontece? Saul e os israelitas vão para uma colina e o vale no meio. E do outro lado
existia outra colina no qual os filisteus, o inimigo, se encontravam. Então, o que eu quero dizer aqui para você que está me ouvindo, às vezes você pensa que está numa zona de conforto, está num lugar seguro e não está seguro. Você pensa que está num lugar guardado, amparado. Não, aqui eu estou protegido, aqui eu estou seguro, e você não está seguro. Cuidado, você precisa ir o quê? Para lugares altos com Deus. Amém. Você precisa ir para lugares altos. Amém. Não é, não, esse lugar aqui está bom. Não. Quanto mais alto em Deus, você está seguro. Quanto mais lugar, mais próximo de Deus, você se encontra seguro. Então aqui, o que acontece? Saul está no lugar pensando que estava seguro. O vale no meio e do outro lado outra colina. E os filisteus lá, vem, aqui, a gente está aqui, ó. A gente vai te pegar, vem. E aí no versículo 4, olha o que acontece. De repente, no meio deles, eu fico imaginando assim, Saul e os israelitas olhando lá, os filisteus lá embaixo. Daqui a pouco surge aquele gigante enorme. E no versículo 4 vai dizer aqui, um guerreiro chamado Golias. Um guerreiro chamado Golias, que significa exílio e cativeiro, surge, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Aparece Golias, o arrogante, no meio daquela situação. É por isso que a gente precisa estar em Deus, irmãos. Nós precisamos estar no Senhor, porque às vezes a gente pensa que está num lugar seguro, e Satanás, ele sempre vem com emboscadas, sempre aparece com outras artimanhas, com outras situações, que aí foge da nossa proteção, foge da situação de segurança. E aí, o que vai fazer? Então aqui surge Golias. Versículo 5, ele usava um capacete. Eu quero chamar a tua atenção agora para uma palavra aqui, chamada bronze. Ele vem falando assim, olha só, ele usava um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usavam caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Irmãos, a Bíblia fala muito de bronze no sentido figurado. Bronze fala de justiça. O Senhor, ele vai vir como um justo juiz. E Satanás, ele copia, ele pega algumas coisas para ele. E aí Satanás, ele aparece aqui, ele tipificando em Golias, com bronze, como um julgador. Julga, aquele que julga. É você, aquele que fazia aquilo outro, agora tu quer dar uma de crente? Você que fazia aquilo outro, você se prostituía, você que fazia aquilo. Quem é você? Julgando, vem Satanás, ele aparece. Irmãos, cuidado, toma cuidado. Se você anda verdadeiramente com o Senhor, você não vai se abater, você não vai deixar Satanás vir como um julgador, como um acusador sobre você, julgando o teu passado. O teu passado foi remido, foi lavado pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Amém, aleluia. É por isso que nós temos que estar no Senhor, precisamos estar nele, porque senão ele vai nos abater, é verdade. Como é que eu vou querer dar passos nessa obra? Coisas que eu fiz,
Deus chama outro, não vou fazer não, porque não. Eis que tudo se fez novo. O Senhor apagou todas as nossas transgressões. Então, saiba disso. O diabo, o inimigo, ele aparece como um julgador. Ele vem julgando. Ele vem o bronze, ele significa o que? Obstinação, dureza, força, brutalidade, julgamento. Então ele vem e se levanta para te julgar. O único que pode julgar é o Senhor. 2 Timóteo, abre aí, pastora Érica, só para a gente ler, para você ficar mais tranquilo. 2 Timóteo 4:8, versículo 8 diz o seguinte: agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o justo juiz, não o acusador da nossa vida. Amém? Amém. E o versículo 7, vamos lá, voltando lá para o texto. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Ponto. Aí ele vem o seguinte: seu escudeiro ia à frente dele. Seu escudeiro vinha à frente deles. O diabo, deixa eu te falar aqui, ele manda seus agentes. O diabo, ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Ele precisa mandar demônios, ele precisa mandar seus inimigos, seus agentes à frente, antes de te afrontar. Então, teve um dia que eu estava aqui conversando com o seu Zeca, né? Cuidado no que você fala. Cuidado no que você fala. Cuidado. Porque um desses agentes pode ouvir, depois, na hora da afronta, ele vai jogar na sua cara. Porque você falou. Então, toma cuidado naquilo que você fala. Porque o diabo, Satanás, ele manda o que? Os seus agentes. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, aí agora começa a afronta. Porque o que acontece? Golias, ele sai de lá da colina, no meio do povo inimigo, e aí ele vai para onde? Ele vai para o vale, ele desce e vai para o vale. Eu não falei que de um lado, numa colina, estava o povo Saul e Israel, o povo de Israel, o exército, e do outro lado o inimigo. Agora o que acontece? O vale no meio. E agora Golias, ele desce junto desse aparato todo e vai lá pro vale. E aí, o que ele faz aqui no versículo 8? Então Golias parou e bradou, ou Golias parou e gritou. Golias parou e gritou quem? As tropas de Israel. Irmãos, preste atenção. O diabo, ele vai se levantar para te intimidar, querendo ganhar no grito. Cuidado com a intimidação, cuidado com vozes, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Pessoas que estão ao seu lado, querendo te desanimar, achando que ela tem mais experiência de vida do que você, e aí querendo te dar um conselho errado, querendo ganhar no grito. Cuidado com a intimidação. Satanás, ele vem com intimidação. Golias parou e gritou às tropas de Israel, e parou lá no meio, e gritou para aquele povo lá. E aí ele fala o quê? Vamos para
Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Antes, aqui nesse momento, o que ele fez? Ele confrontou um coletivo. O diabo, ele joga as setas malignas para um coletivo. Agora ele vai começar o confronto pessoal. Agora ele vai chegar, por acaso eu não sou um filisteu? Manda, o que ele fala aqui? Ele chega e fala o seguinte: não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Agora o afrontador, ele faz uma intimidação pessoal. Ele faz uma intimidação pessoal. Outrora ali ele fala para o coletivo. Agora ele vem tete a tete. Agora ele começa a querer. Cuidado com as coisas que vêm na tua mente, querido. Cuidado com certas intimidades que você vai dar, o que você fala para as pessoas, para não falar coisas para as pessoas erradas. Abrir o teu coração para a pessoa errada. Cuidado, cuidado, cuidado. E aí, aqui voltando para o texto, ele vai e começa a afrontar. Escolha um homem para lutar comigo. Escolha um aqui. Se ele puder, no 9, se ele puder vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, o que acontece? Todos vocês, todos serão nossos escravos e nos servirão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sua derrota respinga nos que estão próximos a você. Cuidado. Uma derrota sua vai respingar para um montão de gente. Não é verdade? Às vezes a gente vê uma pessoa que começa a entrar no alcoolismo. Não é isso? Pessoa, né? O cara tem o seu trabalho, tem os seus filhos, a sua casa, a sua família, a sua mulher, e aí começa a entrar no alcoolismo. Daqui a pouco começa a perder tudo. Está respingando para quem? Para a família. A droga e outras coisas mais. Às vezes é um problema simples também, respinga para o pai, para a mãe, para os irmãos, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Então, qualquer tipo de derrota, aparentemente, não, esse problema é meu, é eu que estou vivendo. Não é assim. Não é assim. O problema, né, a derrota numa situação vai respingar para aqueles que estão próximos de nós. Estão próximos de nós, vai respingar, vai fazer sofrer. Então ele fala isso. Eu desafio. Se nós perdermos, seremos seus escravos. Agora, se vocês perderem, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. É o confronto pessoal que eu falei. Manda um homem. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uma das coisas que o diabo ele faz, sabe o que é, pastor Érico? É abalar o nosso emocional. Uma foto, irmão Zé. Ele tenta abalar o nosso emocional. Olha, peraí, mas Saul e o exército não estavam num lugar seguro? E agora estão abalados? É isso que eu falo, cuidado com o lugar. Você pensa que está no lugar seguro, está no lugar ali amparado por Deus e não está. Não está. Agora, Satanás, ele joga mais ele abala a estrutura emocional. Saul e todos os israelitas agora eles estão o quê? Abalados emocionalmente. E agora, o que vai acontecer?
Salmo 42:5 vai dizer o seguinte, Davi ele vai dizer o seguinte: por que estás tão abatido, a minha alma? Vai botar aí? Salmo 42, versículo 5. Por que estás assim tão abatido, a minha alma? Porque te angustias dentro de mim. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. É isso? Aleluia. É isso que a gente tem que falar para ele. Por que tu está abatido, minha alma? Porque, olha só, deposita, minha alma, olha só, põe toda a tua esperança em Deus. Não fica abalado, porque com essa intimidação espiritual que Satanás tem colocado diante de ti, não se abala, não se abala, não seja destruído por um sentimento, mas põe a sua alma no lugar dela, põe ela para o que? Esperar em Deus, esperar no Senhor. Amém? Amém. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E aí, indo para o versículo 16 desse texto, lá em 1 Samuel 17, vamos aqui, porque aí tem todo um contexto. Depois, você, meu querido, minha querida, você lê todo esse texto, para você poder, assim, compreender, né, nesse momento. E aí, o que acontece? Naquela situação ali entre Saul, os israelitas, os filisteus, mais ali o Golias, já dura o que? 40 dias, 16. Durante 40 dias o que? Os filisteus erguiam a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Deixa eu te falar, Satanás ele vai sempre te resistir, querido. Satanás ele não vai parar enquanto não ser destruído, enquanto você não confiar e o Senhor dos Exércitos não vencer a batalha. Vai dar trela. É por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por resistências, por esforço. Porque Satanás ele vai estar ali, incessante, querendo te paralisar. Então, olha, durante 40 dias, você não pensa em algo não aqui? Mas quem ficou no deserto 40 dias e 40? Jesus. A Bíblia é tremenda, né? 40 dias que o nosso mestre, nosso Salvador, 40 dias ficou lá no deserto, não é isso? Para ser tentado pelo acusador, pelo julgador, e o Senhor venceu. E aí, indo para o versículo 21, salta para o versículo 21, pastora. Diz o seguinte: Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. 22. Davi deixou o que havia trazido. Nesse momento aqui, nesse inteirinho dessa guerra, o pai de Davi pediu: Davi, leva a comida para os seus irmãos e vê como é que está aquela batalha lá. Então, Davi ele já chega ali na batalha, já entrega a comida e aí já começa a entender, perceber o que já estava acontecendo ali. Ok? E aí, Davi ele deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha. Agora, o que acontece? Davi ele vai lá para o vale. Eu acho que com essa experiência, pastor, aí ele escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Depois dessa experiência que a gente vai ver aqui, então Davi ele vai para o vale para saber como estavam seus irmãos, porque Davi não sabia que aparentemente eles estavam no vale, mas agora eles estavam na colina. Quem estava no vale era inimigo, era Golias, ok? E aí, o que acontece ali no 23? Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual.
E aí o que aconteceu? Davi, o que acontece? Ele ouviu. Ele ouve o que? O que Golias estava fazendo, aquele desafio. Ele chegou ali os 40 dias, vem cá, e aí, não vai ter ninguém aí não? Aí no dia seguinte, de novo, não vai ter ninguém aí para me afrontar não, para me destruir não? E aí agora é diferente, agora Davi, ele ouve que o inimigo disse, ok? Versículo 32. E aí o que acontece aqui? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. 34. Davi, entretanto, disse a Saul. Agora Davi ele começa a contar a Saul: olha só, teu servo, ele toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha, né? Quando o urso pega ou o leão pega a ovelha do seu rebanho. 35, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar. Aí está aqui ele explicando a Saul a experiência que ele teve lá atrás para salvar o quê? Uma ovelha das mãos de quê? De um leão ou de um urso. Teu servo pôde o quê? Matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou quem? Os exércitos do Deus vivo. Amém? A confiança em Deus, preste atenção, a confiança em Deus, ela só chega quando passamos por experiências com o Senhor. Amém. Amém. Aqui Davi, é o que ele está falando, olha só, eu já tive experiência, porque imagina pegar um adolescente, um jovem, como é que faz para ele matar um urso ou um leão, se não for algo sobrenatural? Vamos parar aqui para a gente analisar e refletir. Então Deus, ele tinha certeza absoluta que ele tinha passado por uma experiência para livrar aquela ovelha, e ele conseguir matar um leão ou um urso. Foi algo, irmãos, era sobrenatural. Então, para você desafiar um gigante, para você conseguir vencer um gigante no vale, você tem que ter passado experiências com ele, ou tem que saber que Deus ele está contigo. Então, a confiança em Deus só chega quando passamos experiências com Deus. Tem um texto em Atos que fala que, estavam expulsando demônios, aí chega um cara lá e ele olha, pô, cara, isso é legal, hein? Expulsar demônio. E aí ele tenta expulsar demônio lá de uma pessoa, sai no nome do Deus que Paulo prega. E aí o demônio que estava naquela pessoa chegou, vem cá, eu conheço o Paulo e conheço o Deus que Paulo serve, muito bem, agora quem é você? E a Bíblia diz que aquele homem possesso dá-lhe uma coça, que aquele homem lá quase que morre. Quase que morre. Voltando aqui então para o texto. Então a confiança que Davi tinha, e ele chega e fala ali, olha só, teu servo pôde matar um leão, um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Por que ele fala em circunciso? Porque a circuncisão era uma aliança que o povo de Israel tinha com Deus, e aquele homem não estava. O Golias, ele não tinha essa aliança. Demônios nenhum tem aliança com Deus, e você tem aliança, porque você tem um pacto sobre a tua vida, que é a nova aliança, que é Cristo com você. Ele é essa aliança. E aí vamos lá para o versículo 38. Então aí o que acontece aqui? Beleza, Saul ele chega, tu quer ir, Davi? Então tá, toma aqui, eu vou te aparamentar aqui, eu vou botar aqui
Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar. Davi, imagina, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Querido, olha só, você não pode, eu não posso ir na confiança da pastora Érica, eu não posso ir na confiança do irmão Zeca, eu não posso ir, eu tenho que ir, a minha experiência com Deus, na confiança no Senhor dos Exércitos. Amém. Eu não posso ir, entendeu, irmão Zeca? Não, o Deus lá do pastor Alex, não, a confiança sua tem que estar no Senhor dos Exércitos. Amém. Ele que está, Ele que é o teu general de guerra, é Ele que vai te dar a vitória. Amém, aleluia. Muitas das pessoas acham que tem que ir na confiança dos pastores, não, na liderança da igreja, não, confiança no Senhor. Então aí, Davi ele tira tudo aquilo, cara, não, isso aqui está me sufocando. A confiança do homem acho que chega até a nos sufocar, né, diante dos problemas. Traz o sufoco, não. E aí Davi ele tira aquilo tudo. 43. Disse ele a Davi. Aí aqui, Davi, ele já vai lá para o vale. Não, deixa eu vir aqui. Eu vou na confiança no Senhor e naquilo que eu sou nele. Aquilo que nós somos nele. Irmão, você tem que ir na confiança de Deus e naquilo que você é nele. Amém. Então eu não vou entrar aqui nos detalhes que Davi pegou ao forte, as pedrinhas lá e não. Vamos adiantar isso. Então lá no versículo 43 diz o seguinte: disse ele a Davi. Aí já começa ali a afronta. Golias viu Davi entrando no vale. O que é isso? Esse garoto está fazendo aqui? E aí fala o seguinte: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse no 44: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Outra coisa, irmãos, o diabo, ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, ele vai sempre jogar mentiras para querer te paralisar, para querer fazer você se prostrar e perder uma guerra. Ouça, a mentira e a dúvida aniquilam a confiança em Deus. Amém? A mentira e a dúvida. Aqui ele falou: vem, eu vou dar a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. O diabo ele sempre vai jogar para te aniquilar a tua confiança em Deus. Ele vai sempre jogar a mentira. Você está sendo protegido por Deus? Olha a tua situação, como é que você está aí vivendo. Deus não está nem aí para você. É isso que ele fala. O diabo ele levanta sempre mentiras. Tem certeza que Deus está contigo mesmo? Ele sempre vai jogar dúvidas para querer o quê? Nos paralisar, para querer nos derrotar. Você está aí, ó, nessa situação, não sai daí, não sai dessa situação. Deus deve estar lá longe, ó, muito longe. Você está aí, você está preocupado achando que Deus está contigo. Irmão, Deus está contigo. Amém, aleluias. Jesus ele falou: olha, não deixarei vocês órfãos, mas estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, com a mentira, a gente rebate a mentira com a verdade. Você destrói, você aniquila a mentira com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. E aí, no 46, pula aí para o 46,
que diz o seguinte: hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Davi, ele fala assim, tu está falando isso tudo, é isso? Mas escuta bem aqui que eu vou te dizer agora. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. E aí ele fala o seguinte: ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o que? Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Naquele momento ali, Davi, ele começa a pronunciar, a proferir. Irmãos, às vezes a gente joga a palavra ao vento, palavras assim. Mas quando vem uma palavra profética, quando Deus te usa numa situação e você chega, não, Deus está comigo e eu vou conseguir vencer esse problema, essa situação, essa dificuldade, porque o Senhor dos Exércitos me ampara, está comigo. É diferente. Quando você profere isso, irmão Zeca, o diabo ele tem que recuar. As portas do inferno não tem que prevalecer quando a gente dá um passo e a gente profere isso. Nesse momento aqui, né, quando ele fala aqui, olha, hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Céus e terra se inclinam quando há confiança em Deus. Céus e terra, tudo que Deus criou vai se inclinar. Opa, calma aí, quem está confiando tanto assim em Deus? Se inclina. Os animais, tudo, a natureza, tudo para. Jesus lá, ó, aquieta-te, mar, tempestade. Por quê? Por causa da confiança no Criador. Quando você confia no seu Criador, toda criatura ela se inclina, se prostra. Amém? Amém. Temor a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Você pode nessa noite dizer, toda essa guerra, tudo que você está passando na tua vida, todas as lutas incessantes que você está passando, você pode dizer, a tua confiança em Deus, ela pode sobrepujar em tal situação que você pode chegar e dizer, olha, hoje mesmo eu vou te abater. Hoje mesmo o Senhor, quando ele fala hoje mesmo o Senhor, é que o Senhor que vai entregar na sua mão, todos esses inimigos. E aí você, quando fala que você vai ferir, você vai tirar a cabeça, isso é o que? Uma atitude sua, não é isso? Moisés, Deus falou, por que tu clamas a mim? Mete o pé na água que ela vai se abrir. Amém. Tem hora que Deus age, o Senhor dos Exércitos está lá, mas vai ter hora que você vai ter momento que você vai agir. Você vai chegar e vai pegar, opa, Deus vai pegar assim o inimigo, a cabeça aqui, ó, está aqui. E ao mesmo tempo que tu vai ver aquilo, tu vai dar glória a Ele, porque é Ele que faz, não é você que é o bambambam. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Você vai confiar nas experiências dolorosas ou você vai confiar baseado nas experiências com Deus, naquilo que Deus pode proporcionar? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar falando contigo nesta hora, te fortalecendo. E no meio do vale, você pode chegar e falar, olha, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque o Senhor está comigo, o Senhor está à frente. Que Deus possa estar, você que está nos ouvindo, nos ouviu, que você possa estar confiando nesse Deus. Talvez você esteja passando por um momento, por uma guerra e gigante, você tem visto Golias na tua frente, e você está achando que você vai sucumbir, você vai sair dessa peleja derrotado. Eu quero nesta hora estar orando, eu quero estar orando por você nesse momento, você que nos ouve, você que está nos vendo aqui. Abaixa sua cabeça agora nesse momento, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és aquele que é o Senhor dos exércitos, Tu és o general que vai à frente, Tu és o general, Tu és aquele, ó Pai, que abate todos os inimigos. E eu quero nesta noite, aqui nesse momento, ó Deus, ministrar, Senhor, em cada coração, em cada mente, confiança no Senhor. Amém, Senhor. Confiança no Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, façam vidas nesta hora, Senhor, confiar em Ti. Amém. Ó Deus, depositar a esperança no Senhor. Não ser abatido pela intimidação. Não ser abatido, ó Pai, ó Deus, com tudo aquilo, com toda a falácia, com tudo aquilo que, toda afronta, ó Deus, que o inimigo tem jogado na sua mente. Ou até mesmo toda intimidação, tudo aquilo que foi provocado, ó Deus, para abalar a estrutura emocional, ó Pai, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas possam confiar no Senhor. Amém. E dizer: não fica abatida, ó minha alma, espera no Senhor. Não fica angustiada, ó minha alma, deposita a tua esperança em Deus. Confia Amém. Nele, e o mais Ele fará. Senhor, vai agora, ó Deus, em cada coração, ó Deus, e traz livramento Amém. De angústia, traz livramento, ó Pai, ó Deus, e ministra fé, confiança no Deus que tudo pode. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós abençoamos, ó Pai. E aí que cada um pode dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Não vou temer, porque a minha confiança está no Senhor. Amém. Ó Pai, e no momento oportuno, o Senhor vai entregar nas minhas mãos os inimigos, tudo aquilo que ele tem feito, o diabo tem feito, e as minhas experiências com Deus vai me fazer continuar andando com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por tudo que Tu fizeste, Senhor, no dia de hoje, nesse momento aqui, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Amém. Fala conosco, nos sustenta, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos deixa sós, ó Pai. E o Senhor é que fala, ó Deus, e nós estamos aqui dizendo: fala que o Teu servo ouve. Amém. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vou passar aqui a palavra para a pastora Érica finalizar aqui.